Oi, bem-vindo ao Prime Recap. Após se perder de sua família e destruir tudo em um festival na cidade, o touro, Ferdinando, terá que lutar contra outros da sua espécie e enfrentar o maior toureiro da Espanha. Hoje, vamos recapitular a história do filme Ferdinando de 2018. Na Casa del Toro, no interior da Espanha, vive Ferdinando, um bezerro completamente diferente dos outros. Enquanto o resto de sua espécie se envolve em disputas de força como touros adultos, Ferdinando é completamente pacífico e se recusa a lutar, preferindo passar seu tempo cheirando flores e conversando com plantas. Certo dia, Ferdinando está regando uma única flor que cresceu no meio da arena quando o caminhão do vencedor chega à cena, deixando os outros bezerros extremamente animados. Como ele não sabe do que se trata, Ferdinando pergunta a eles o que é esse caminhão, e Valiente explica que este é o veículo que leva o touro mais forte para se tornar uma estrela. Sonhando com o dia em que se tornarão grandes touros, os bezerros começam a discutir entre si sobre qual deles será o campeão da Casa del Toro. Mas enquanto eles disputam, Valiente derruba Bones, que quase pisa na flor da arena, deixando Ferdinand preocupado. Quando ele percebe que o touro está preocupado em proteger a flor, Valente ameaça esmagar a planta para forçá-lo a lutar. Mas o bezerro se recusa a entrar em uma briga com ele, e começa a proteger o objeto com seu corpo. Neste momento, o toureiro finalmente chega ao observatório e os touros adultos entram na arena para decidir quem será levado. Dentro da arena, o pai de Ferdinando e o pai de Valente competem um com o outro, e depois de um tempo de competição, o toureiro escolhe levar o pai de Ferdinando. Antes de sair, o bezerro vai até seu pai e começa a perguntar se havia algo errado com ele por não querer lutar na arena. Mas seu pai tenta tranquilizá-lo, dizendo que quando ele crescer, será o maior touro que a arena já viu. Triste ao ver que nem mesmo o pai dele o entende, Ferdinando se despede e começa a caminhar de volta para o estábulo. Mas no meio do caminho, ele vê Valiente esmagando sua flor e indo embora. No estábulo, Ferdinando passa vários dias esperando seu pai retornar como campeão da arena. Até que uma noite, enquanto um funcionário está limpando o lugar, ele ouve o caminhão do vencedor e vai até a entrada para ver seu pai, mas encontra o veículo completamente vazio. Imaginando que seu pai foi derrotado, Ferdinand fica parado tristemente quando o funcionário que está limpando o estábulo finalmente o vê e tenta levá-lo de volta ao seu lugar. Com medo, Ferdinand corre para fora da porta e para fora da Casa del Toro, enquanto é perseguido pelos funcionários. Mas sabendo que esta é sua única chance de viver uma vida diferente, Ferdinand corre pelos trilhos e pula na carruagem de um trem em movimento. Após horas caminhando pelos trilhos, o trem finalmente para e Ferdinand desce do vagão. Perdido, o bezerro começa a vagar pela floresta até ouvir o latido de um cachorro e tenta escapar, mas acaba preso e escorrega na ravina. Com a queda, Ferdinand acaba desmaiando, e na manhã seguinte ele acorda com uma menina que veio visitá-lo no celeiro. No início, o bezerro fica com medo de Nina, mas quando percebe que ela também gosta de flores, ele se sente mais seguro e decide confiar nela. Juntos com Nina, Ferdinando sai do celeiro e explora os campos da fazenda, cheirando todas as flores que encontra pelo caminho. Neste paraíso florido, Ferdinando passa seus dias brincando com Nina e ajudando Juan com as tarefas da fazenda. Até que depois de alguns anos, ele se torna um touro colossal, mas continua vivendo com sua família como de costume. Quando adulto, Ferdinando continua ajudando a fazenda a produzir flores para o festival da primavera. Mas quando o grande dia chega, Juan diz a Nina que Ferdinando não pode mais ir ao festival porque ele está muito grande. Triste porque o pai dela não quer aceitar o touro, Nina se recusa a ir ao evento, mas acaba sendo convencida por Juan, que sugere levar Paco, o cachorro da família. Após eles saírem, Ferdinando vai até o topo da colina e se pergunta se deve desobedecer Juan ou ficar. E depois de algum tempo de indecisão, ele finalmente decide ir ao Festival das Flores, um evento clássico da primavera espanhola. Quando ele chega ao local, o touro começa a cheirar as flores enquanto procura por Nina, assustando todos que o veem. Depois de algum tempo andando por aí, Ferdinand finalmente encontra Nina e começa a caminhar até ela, mas no meio do caminho, ele acaba enroscando a cabeça em algumas roupas no varal. E quando ele tenta se libertar, o desajeitado touro acaba caindo com as nádegas bem no ferrão de uma abelha. Com dor extrema e que incapaz de ver devido ao colete sobre seus olhos, Ferdinando corre descontrolado pelo local, deixando todos aterrorizados. No meio da confusão, ele passa por uma barraca de balões e um bebê acaba ficando preso em seu chifre. Achando tudo muito engraçado, o bebê puxa o pano dos olhos de Ferdinando. Ferdinando percebe que está correndo em direção a um carro e tenta parar, mas o touro não consegue parar a tempo e acaba batendo no veículo, fazendo o bebê voar e se enroscar no cordão de flores. Para salvá-lo, o touro corre descontroladamente atrás do bebê e dessa forma consegue evitar que ele caia no chão. Agora Ferdinand finalmente consegue se acalmar e para de correr, mas por causa do caos que ele causou, todos ao seu redor pensam que ele é agressivo e chamam o controle de animais, que chega para tentar capturá-lo. Quando vê os homens, Paco vai até Ferdinand e diz para ele correr para a fazenda enquanto tenta distraí-los.
mas os humanos ignoram o cão e continuam correndo atrás do touro. Para escapar, Ferdinando corre pelas vielas até entrar em uma casa para tentar se esconder. Mas, infelizmente para ele, a casa em que entra é praticamente um museu de pratos cheios de utensílios de cerâmica e vidro extremamente frágeis. Mesmo com seu tamanho colossal, Ferdinando tenta andar cuidadosamente pelo local para não chamar a atenção de ninguém. Mas enquanto ele tenta empilhar as cerâmicas que estão prestes a cair, o dono do local acaba confundindo o rabo dele com um espanador de pó e começa a puxá-lo pela casa enquanto limpa a louça. Mas, para o azar do touro, a senhora acaba abanando o nariz dele enquanto limpa o lugar, fazendo com que Ferdinando solte um espirro tão alto que faz a senhorinha voar pela janela, revelando sua localização. Com Ferdinand encurralado, os policiais o prendem e o pessoal do controle animal o coloca em uma cabine de transporte que o levará para a casa del Toro. Mas quando ela vê Ferdinand sendo levado, Nina corre até ele e tenta pedir aos policiais para deixá-lo ir. Mas obviamente, os policiais a ignoram e permitem que ele seja levado, deixando a garota em lágrimas e desespero. Após passar o dia todo acordado, Ferdinando desperta à noite ao chegar finalmente na casa del Toro. Assim que vê a estátua do local, Ferdinando imediatamente reconhece onde está e entra em pânico, mas acaba ficando com o chifre preso na grade. Vendo a agitação do animal, Senhor Moreno, dono da casa del Toro, pede a seus funcionários que tragam a cabra para tentar acalmá-lo. De repente, uma cabra muito louca chamada Lupe é jogada no caminhão e começa a falar com ele. Mas como ela não para de falar por um segundo, ela acaba deixando Ferdinando ainda mais agitado. Depois de tentar por um tempo soltar seu chifre, Ferdinando finalmente consegue e rola para fora do caminhão, caindo bem em cima da cabra. Depois de se levantar, Ferdinando ajuda Lupe a se levantar e pede para ela ajudá-lo. Mas a cabra louca pensa que o touro está pedindo para ser treinado e começa a analisá-lo. Animada para começar a treiná-lo, Lupe entra na arena para apresentar seu novo aluno aos outros touros, mas todos reconhecem Ferdinando assim que o veem. Embora os outros touros fiquem impressionados com o tamanho de Ferdinando, Valente aparece do nada e começa a tentar intimidá-lo, assim como quando eram pequenos. No entanto, Ferdinando não dá ouvidos à provocação e se recusa a lutar. Depois de rever seus antigos colegas, Lupe leva Ferdinand para o celeiro onde passam a noite dormindo, até que no meio da noite, 3 ouriços invadem o local e roubam suas coisas. No meio do assalto, Lupe vê os 3 ouriços e começa a ofendê-los, causando uma verdadeira guerra entre espécies. Para parar o caos e dormir em paz, Ferdinand segura Lupe e permite que os ouriços levem sua comida, ajudando-os a alcançar a janela. Quando está quase amanhecendo, Ferdinand decide que voltará para casa, custe o que custar, e para fazer isso, ele sai do estábulo e caminha até a cerca, mas quando tenta passar o obstáculo, ele leva um choque que quase frita seu cérebro. No momento em que Ferdinand cai no chão, 3 cavalos aparecem e começam a rir da sua cara. Assim que os vê, Ferdinand pensa que eles podem ajudar e pergunta como atravessar a cerca, mas os cavalos começam a ofendê-lo e dizem que se ele tentar cruzar mais uma vez, chamarão os humanos. Na manhã seguinte, Lupe acorda antes de todos os outros, e quando está saindo do celeiro, ela ouve os humanos falando sobre El Primeiro vindo para a casa del Toro. Empolgada, a cabra louca volta para o estábulo e acorda todos os touros para contar a novidade. Mas em sua empolgação, ela acaba pisando no rabo do Ferdinand e leva um chute tão forte que colide brutalmente com a parede. Neste momento, o Sr. Moreno sai para receber o convidado enquanto seus funcionários soltam os touros. Quando ele chega à casa del Toro, El Primeiro diz ao Sr. Moreno que veio escolher o melhor touro para sua última luta antes de se aposentar. Quando os trabalhadores terminam de preparar os touros na arena, El Primeiro vai para as arquibancadas e os homens abrem o portão para os animais saírem, mas Ferdinando se recusa a entrar na arena. E como ele está na frente dos outros, ele acaba bloqueando a passagem. Para abrir caminho, Valiente chuta as nádegas de Ferdinand, fazendo-o entrar na arena. Com o caminho livre, os outros touros também entram e começam a lutar entre si. Mas um dos funcionários não consegue sair a tempo, e começa a ser perseguido por Máquina, um touro estranho que foi criado em um laboratório. Quando Máquina avança contra o homem com seu chifre, Valiente dá uma cabeçada em Ferdinando e o chama para uma luta. Mas naquele momento, Guapo chega, derrubando Valiente com um chifre. Sabendo que Guapo não tem autoconfiança, Valiente se levanta e começa a desafiá-lo a mostrar todo o seu potencial para El Primeiro. Mas Guapo acaba se sentindo pressionado demais e desmaia no meio da arena. Preocupado com seu amigo, Ferdinand corre até ele para ver se está tudo bem. Mas quando ele faz isso, ele acaba ficando na frente de Bonds, que acerta a Máquina quando desvia, jogando o funcionário para longe. Vendo a confusão na arena, El Primeiro encerra a tourada e diz que aqueles animais não são bons para o evento. Mas após alguma insistência do Sr. Moreno, El Primeiro decide dar aos touros outra chance, mas diz que se ele não conseguir o animal campeão, ele destruirá a reputação da Casa del Toro por todo o país, condenando o lugar à falência.
A caminho da saída da arena, os outros touros começam a brigar com Ferdinando por tê-los envergonhado. Mas no meio da discussão, eles ouvem Guapo gritando lá fora e saem para ver o que está acontecendo. O touro entra no caminhão enquanto comemora por ter sido escolhido por El Primeiro. Mas quando o caminhão sai, Bones percebe que este não é o caminhão do vencedor, mas o veículo que o leva para o matadouro. À medida que a noite cai, Ferdinand está pensando em Nina e sua fazenda quando começa a ouvir um som estranho. Quando olha para o lado, vê que Bones está chorando por Guapo e passa a noite tentando consolá-lo. Na manhã seguinte, Ferdinand sai do estábulo e encontra El Primeiro observando os touros treinarem, mas não consegue parar de pensar em Guapo no matadouro. Percebendo que o touro está distraído, Lupe vai até ele e tenta motivá-lo a treinar, mas enquanto ela está falando, ele vê que um coelho aparece na frente do barril que Angus quer atacar e corre para tentar fazê-lo parar. Sem entender sobre o que Ferdinand está falando, Angus continua correndo em direção ao barril. Isso obriga Ferdinand a empurrá-lo. Em alta velocidade, Ferdinand tenta parar antes de alcançar o coelho, mas não consegue a tempo e precisa usar seus chifres para evitar o pequeno animal, que desmaia de susto. Após cair de chifre em um barril de água, Ferdinand vê o coelho inconsciente e corre até ele para tentar reanimá-lo. Quando vê o que seu aluno fez, Lupe vai até Ferdinand e começa a brigar com ele para se concentrar na briga, mas o touro continua insistindo que não gosta de lutar. Para tentar mudar de ideia, Lupe diz a Ferdinand para olhar a tourada como uma dança. Mas quando eles ouvem isso, o trio de cavalos aparece mais uma vez e começa a ridicularizar o bode, dizendo que touros não sabem dançar. Determinado a provar que eles estão errados, Ferdinand se aproxima da cerca e começa um supremo sapateado. Ao ver a dança de Ferdinand, os cavalos ridicularizam seus movimentos e respondem com um passo de dança em equipe. Quando eles terminam, Angus vê que Ferdinand está sozinho contra 3 e pede a Lupe para regurgitar sua harmônica para que ele também possa dançar. Os cavalos mais uma vez respondem dançando em trio e terminam formando um coração com seus corpos enquanto Ferdinand e Angus olham com rostos inexpressivos. Quando chega a vez do touro novamente, os ouriços ligam a música na cerca elétrica e Bones se junta à batalha fazendo passos de breakdance. Agora em 3 contra 3, os touros e cavalos começam uma competição de dança de rua, mas rapidamente Maquina decide entrar na competição e desafia o líder dos cavalos para um duelo com seus quadris quadrados. Com a máquina na briga, os touros humilham seus oponentes com bastante facilidade. E sabendo que estão perdendo, os cavalos começam a brigar entre si até que acabam tocando a cerca e são eletrocutados. Após a batalha, os touros se aproximam do bebedouro para celebrar sua vitória, mas Valiente vai até eles e lembra que touros que não lutam sempre vão para o matadouro. Sabendo que isso não é verdade, Ferdinand argumenta que fora dali, eles podem fazer o que quiserem, mas Valiente responde que se Ferdinand fosse realmente livre, ele não teria sido enviado de volta para a Casa del Toro. Influenciado pelo que Valiente disse, Bones e os outros voltam para praticar e deixam Ferdinand sozinho com Lupe. Junto com ela, o touro diz que ele irá fugir naquela noite e que ele irá levá-la para encontrar a Nina, deixando a cabra bastante animada. Pensando em como escapar, Ferdinando vai até os ouriços e pede ajuda para executar o plano, mas segundo eles, a única saída é passando pela casa onde os humanos ficam. Sem opções, Ferdinand pula pela janela direto para a garagem, mas acaba caindo bem em cima do carro de El Primeiro, que começa a fazer barulho. Ao ouvir o som, os empregados vão até a garagem e, para evitar que Ferdinand seja pego, os ouriços começam a dançar para distrair os humanos. Depois que os animais assustam os funcionários, Ferdinando caminha silenciosamente pela casa até encontrar uma foto de seu pai pendurada na parede junto com seus chifres. Olhando mais para cima, Ferdinando vê dezenas de outras fotos e chifres na parede e chega à conclusão de que este é o destino de todos os touros que lutam na arena. Neste ponto, os ouriços conseguem abrir a porta de saída, mas Ferdinando decide voltar para avisar seus amigos de que a arena é apenas outro matadouro. Mas Valente se recusa a acreditar nele e o empurra para fora do estábulo, desafiando-o para uma luta. Ao ver a situação de Valiente, Ferdinand se recusa a lutar e tenta acalmá-lo, mas o touro se recusa a ouvir e começa a forçá-lo até que ele quebre seu chifre. Neste momento, El Primeiro, que estava assistindo da varanda, escolhe Ferdinand para ser seu rival em Madrid, enquanto o Sr. Moreno leva Valiente para o matadouro. Em pânico porque Valiente foi levado, Lupe diz que eles devem sair dali o mais rápido possível, mas Ferdinand diz que só sairá se todos forem com ele, inclusive Valiente. Sabendo que os cavalos vão alertar os humanos quando os virem do lado de fora, os ouriços atraem os traidores para o estábulo e armam uma armadilha para prendê-los. Com os cavalos fora do jogo, Maquina come o fio de alta tensão da cerca e os touros correm para ajudar a fechar a porta do estábulo. Agora, com o caminho livre, Ferdinand sai da casa del Toro e corre em direção ao matadouro, onde encontra Valiente desapontado dentro de um cercado. Determinado a salvá-lo, Ferdinand remove a porta da cela e tenta convencê-lo a escapar, mas Valiente diz que esse é seu destino e se recusa a sair.
Nesse momento, Ferdinand ouve Guapo pedindo ajuda dentro do matadouro e decide tentar salvá-lo, mas quando chega lá, acaba passando pelo feixe infravermelho que ativa as máquinas do local. Com Guapo prestes a ser eliminado, Ferdinando corre atrás dele e tenta parar a esteira, mas sem sucesso. Nesse momento, Valente passa correndo por ele e coloca uma barra de ferro no meio da prensa, salvando Guapo de virar um hambúrguer. Ainda assim, as máquinas continuam funcionando e levam Guapo embora, mas enquanto assistem seu amigo sendo levado, outro gancho passa e agarra seu chifre. Assim, os três são levados diretamente para uma máquina de gelo que os congela e os deixa cair em uma esteira que leva para a garagem. Mas os touros aceleram demais e acabam fora da fábrica direto em uma lata de lixo. Juntos, eles descem a colina rapidamente até colidirem com o caminhão do vencedor, mas todo esse barulho acaba acordando os humanos, forçando-os a fugir o mais rápido possível. Para sair o mais rápido possível, Lupe e os ouriços vão para a cabine do motorista enquanto os touros vão para a traseira. Com os ouriços ao volante, os animais se preparam para fugir da casa del Toro. Mas ao passar pelo portão, o coelho mais uma vez fica na frente deles e desmaia de susto quando quase é atropelado, forçando Ferdinando a pegá-lo e colocá-lo na traseira do veículo. Enquanto os humanos os perseguiam, a máquina aproveitou a eletricidade que recebeu ao comer a cerca e esfregou as patas, fazendo uma espécie de desfibrilador que fez o coelho acordar instantaneamente. Depois de escapar dos humanos, os animais finalmente chegam a Madrid, mas depois de ficarem presos por horas no trânsito da cidade, eles são eventualmente alcançados. Quando vê os perseguidores, Ferdinand tem a ideia de fugir pelos trilhos como fazia quando era mais jovem, mas eles continuam sendo perseguidos pelos funcionários até a estação. Assim que chegam ao local, Ferdinand ajuda um dos ouriços a subir em um vagão para ver onde está o trem, e assim descobrem que ele já partiu. Para tentar alcançar a locomotiva, os touros juntam forças para empurrar um vagão manual até ganhar velocidade suficiente para acoplar com o trem. Mas ao perceber que os humanos continuarão atrás deles, Ferdinand força todos a subir, e retorna para parar os humanos, mas acaba sendo capturado. Com Ferdinand de volta, os oficiais o levam para a arena em Madrid para o grande evento, mas enquanto os repórteres estão cobrindo o evento, Juan acaba vendo o touro na TV e sai com Nina para tentar salvá-lo. Quando o grande dia chega, uma mulher na plateia joga uma flor assim que El Primeiro entra na arena, mas o homem egocêntrico apenas joga a flor no chão. Nesse momento, El Primeiro sinaliza para seus homens abrirem a porta, liberando Ferdinand, que calmamente entra na arena. Cara a cara com o touro, El Primeiro tenta provocá-lo, mas quando percebe que Ferdinand não quer lutar, o toureiro chama seus homens para perfurar o animal com lanças. Enquanto foge dos humanos, Ferdinand corre de um lado da arena para o outro, enquanto El Primeiro se desvia dele. Em um momento de descuido, o pano vermelho do toureiro fica preso nos chifres do touro, bloqueando sua visão. Sem enxergar, Ferdinando luta de um lado para o outro, enquanto El Primeiro tenta recuperar a muleta, fazendo-o sentir-se provocado. Após muitas tentativas, o toureiro finalmente consegue segurar o pano, mas Ferdinand recua, o que faz El Primeiro cair em cima dele. Com o toureiro montado no animal, Ferdinand começa a lutar até jogá-lo para fora da arena, causando mais humilhação para El Primeiro. Furioso, o toureiro retorna à arena com duas lanças afiadas, pronto para atacar Ferdinando, mas novamente o homem é esquivado pelo animal. Depois de ser humilhado repetidamente pelo touro, El Primeiro finalmente consegue acertar Ferdinando, que, enfurecido, agarra o toureiro e se prepara para atacá-lo. Mas quando percebe que está pisando naquela flor que a mulher jogou, ele se lembra de quem realmente é, e finalmente se acalma, soltando El Primeiro. Neste ponto, o toureiro lentamente se afasta e Ferdinando fica cheirando a flor, mas logo El Primeiro retorna com uma espada e se prepara para eliminá-lo. Mas quando Ferdinando se senta e se recusa a revidar, todo o público começa a pedir a El Primeiro para deixar o touro viver. Ganhou o público. O homem cumprimenta Ferdinando e sai da arena. Com o fim da disputa, Nina invade o local e finalmente alcança Ferdinando, que é saudado com flores. Nesse momento, Valiente e os outros touros chegam para ajudar Ferdinando, mas eles imediatamente percebem que o evento terminou e que o grande touro das flores conseguiu vencer. Após a batalha na arena, Sr. Moreno desiste da Casa del Toro e deixa Lupe, Ferdinando e os outros viverem com Nina, permitindo-lhes experimentar o amor e a liberdade pela primeira vez.